Oi, gente! Meninos, tô gravando agora o módulo 10, tá? Os exercícios que eu tinha passado para casa, que eram o 6, o 7, o 8, o 9 e o 14, referentes a pontos notáveis. Galera, assinale a afirmação falsa. Os pontos notáveis de um triângulo equilátero são coincidentes? Sim, triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os três lados iguais, ele é simétrico. Os pontos notáveis é o bico, baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. Eles são todos coincidentes, estão todos localizados no mesmo ponto. Verdadeira a afirmação A. O incentro de qualquer triângulo é sempre um ponto interno. Vamos lembrar? O incentro é o centro do círculo e ele está sempre dentro do triângulo. Afirmação verdadeira também. O ortocentro de um triângulo retângulo é o vértice reto? É o ângulo reto? Sim, galera. Lembrando que o ortocentro é o encontro das alturas e existem três casos para o ortocentro. E o caso para o triângulo retângulo coloca o ortocentro no vértice reto, afirmação verdadeira. O circuncentro de um triângulo retângulo é o ponto médio da hipotenusa. Então, lembrando que o circuncentro é o encontro das mediatrizes. E para o triângulo retângulo, lembrando que tem três casos para o circuncentro. No triângulo retângulo, nós temos ele como ponto médio da hipotenusa, verdadeiro. E a afirmação E, o baricentro de qualquer triângulo é o ponto médio de cada mediana? O baricentro, meninos, é o encontro das medianas. Porém, ele divide a mediana numa razão de 2:1. Lembram dessa propriedade? Se o pedacinho de baixo aqui é x, o de cima é o dobro. E não igual. Se fosse ponto médio, teria dividido em duas partes iguais. Então, essa afirmação é falsa. Afirmação 7. Também classifique em verdadeiro ou falso. O incentro é o centro da circunferência inscrita a um triângulo? Sim, essa é a definição de incentro. Verdadeira afirmação. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo? Sim, galera, verdadeiro. O circuncentro tem três casos e ele é o centro da circunferência que está fora do triângulo. Então lembrem-se disso. Relacionando com círculos, com circunferências, temos o incentro e o circuncentro. Centro está dentro, circuncentro está fora. O incentro é interno ao triângulo. Olha o incentro aqui. Ele está sempre dentro. Como garantir que ele está sempre dentro? Ele não é o centro da circunferência que está dentro do triângulo? Se a circunferência está dentro, o centro dela também está dentro. Verdadeiro. O baricentro é interno ao triângulo? Lembrem-se, o baricentro é o encontro das medianas e ele é sempre um ponto interno, verdadeiro. E o ortocentro é interno ao triângulo? Galera, o ortocentro tem três casos. Ele só é interno para o triângulo acutângulo. Então, essa afirmação ela é falsa, porque nem sempre ele é interno. Questão 8, assinale a opção incorreta. Vamos avaliar cada uma delas. Os quatro pontos notáveis de um triângulo podem estar alinhados? Sim, e isso acontece para o triângulo isósceles. Os quatro pontos notáveis de um triângulo podem ser o mesmo, ser coincidentes? Sim, e isso acontece para o triângulo equilátero. Tá? Então, o triângulo equilátero tem os pontos notáveis todos coincidentes. E o triângulo isósceles tem os quatro pontos notáveis todos alinhados. E quais são os pontos notáveis? Baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. É o bico. Portanto, A e B são verdadeiras.
nem todos os pontos notáveis são obrigatoriamente internos ao triângulo. Existem casos que eles estão dentro e existem casos que eles estão fora. É verdadeira essa afirmação. Como exemplo, eu cito o ortocentro. No triângulo obtusângulo ele está fora, no triângulo acutângulo ele está dentro. Portanto, é verdadeira a afirmação. Nenhum ponto notável pode estar no vértice do triângulo? Sim, galera, é possível. Isso acontece para o triângulo retângulo no ortocentro. Ele está situado no vértice. Qual vértice? O vértice reto. Então, essa afirmação é falsa, tá? Ele está falando que nenhum ponto pode estar. E no ortocentro a gente tem um caso que sim, que está. O circuncentro equidista dos vértices do triângulo? Sim, galera, o circuncentro, ele é o centro da circunferência que está fora. Então, dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. A circunferência está fora. O circuncentro, ele tem uma mesma distância a cada um dos vértices, tá? E essa distância recebe o nome de raio. Questão 9. Ou apareceu já a resposta, não tem problema. Vamos ver o porquê que a resposta é o item A. Se quisermos colocar uma estátua no centro de uma praça triangular, desconsiderando as dimensões da estátua, para que ela fique equidistante. Equidistante é uma mesma distância de cada uma das ruas. Ela vai situar ela estará localizada em qual região do triângulo. Meninos, pense comigo. Ela estará situada no incentro. Por quê? Porque o incentro tem como propriedade estar a uma mesma distância de cada um dos lados. Essa distância recebe o nome de raio. Então, basta colocar essa estátua no incentro. Ele continua com uma segunda pergunta. E se agora eu quiser que essa estátua tenha uma mesma distância das esquinas? As esquinas são os vértices. Então, vamos para o circuncentro. Olha o circuncentro, ele é o centro da circunferência que está fora. E a distância do ponto C até o ponto A é raio. A distância do ponto C até esse outro ponto C é raio. E a distância desse ponto C até o ponto B é raio. Portanto, está uma mesma distância dos vértices. Então, é o circuncentro a resposta da segunda pergunta. E nesse caso, poderia existir um local para a estátua? Nesse caso, poderia não existir um local para a estátua no interior da praça? Sim, galera, porque o circuncentro às vezes está fora do triângulo, quando este triângulo for obtusângulo. Por isso, da alternativa A, incentro, circuncentro e sim para a última resposta. Questão 14, calcule o ângulo A. Vamos colocar aqui o ângulo A, pintar de vermelhinho e chamá-lo de alfa. Indicado na figura, sabendo que as bissetrizes dos ângulos B e C, meninos, essas duas retas pontilhadas são bissetrizes. Bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Mais uma bissetriz aqui, divide o ângulo em duas partes iguais. Chamei de x e x, y e y. Forma um ângulo de 110 graus. Esse ângulo formado entre as bissetrizes é 110. Se aqui em cima é 110, aqui embaixo também é 110, porque são opostos pelo vértice. Primeira coisa que eu queria que você observasse, esse triângulo aqui, ó, representado pela setinha do mouse, ele não tem ângulos internos valendo x, 110 e y. Quanto que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. Então, x mais y mais 110 é igual a 180. Passo 110 para lá subtraindo. X mais y é igual a 70. Agora eu quero que você olhe para o triângulo grandão, o ABC. Vamos somar os ângulos internos. 2x mais 2y mais alfa tem que dar 180. Meninos, olhem para essa expressão. Não está aparecendo 2x e 2y? Pô, eu queria muito que aparecesse aqui 2x e 2y. Então eu vou multiplicar essa equação por 2. Vai ficar 2x, 2y e 2 vezes 70, 140. Ô Bortoli, por que você fez isso? Tá vendo o quadradinho rosa?
2x mais 2y não é 140? O que eu posso colocar aqui no lugar desse quadradinho rosa? 140 mais alfa é igual a 180. Eu me livrei do x e do y. Agora é só passar o 140 para lá subtraindo, que a gente tem o valor de alfa, que é 40 graus.